Avalie a qualidade dessa história. Continuidade, qualidade e emoção. O cafezinho já esfriara na xícara, a fumaça tênue dissipando-se no ar parado do escritório. Clara observava a dança quase imperceptível dos flocos de poeira, iluminados pelos raios de sol que trespassavam as janelas altas da Apex. Era uma dança silenciosa, tão silenciosa quanto a sua própria existência naquele imenso edifício de concreto e vidro. Há 7 anos, Clara era um fio invisível na teia complexa da Apex, dedicada, eficiente, anônima. Sua vida era uma sinfonia de tarefas repetidas, um ritmo tranquilo e previsível que lhe trazia uma estranha paz. Os dias se encaixavam uns nos outros como peças de um quebra-cabeça perfeito, previsíveis e confortáveis. A cada manhã, o mesmo ônibus, a mesma rota, o mesmo café, o mesmo sorriso contido para a recepcionista. À noite, o mesmo jantar simples, o mesmo livro desbotado, a mesma quietude reconfortante do seu pequeno apartamento. Era uma vida simples, sem grandes emoções, sem grandes percalços, sem grandes alegrias. Mas era sua vida. E dentro dessa rotina monótona, Clara encontrara uma espécie de felicidade discreta, um contentamento silencioso. O silêncio, no entanto, era quebrado por um zumbido constante, um ruído subjacente à aparente tranquilidade do seu dia a dia. A insatisfação, uma insatisfação sutil, quase imperceptível, como uma dor persistente que recusava a se manifestar plenamente. Era a sensação de ser invisível, de existir apenas como uma engrenagem na máquina implacável da Apex, um rosto sem nome, uma presença sem peso. Os elogios eram raros, quase inexistentes. As promoções, um sonho distante. Clara trabalhava com afinco, com uma dedicação quase religiosa, mas seu trabalho parecia dissolver-se no ar, sem deixar rastros, sem deixar marcas. Era como se suas conquistas fossem engolfadas pela indiferença impessoal da empresa, como se sua existência fosse um eco silencioso numa sala vazia. O ar-condicionado sibilava, um sussurro metálico que acompanhava o bater incessante do seu próprio coração, um ritmo agora levemente acelerado, uma sensação estranha, um nó na garganta lhe impedia de engolir. Clara sentia uma leve tremedeira nos dedos enquanto digitava, uma pressa repentina e indefinida. Ela não conseguia entender a razão para essa inquietação crescente, essa sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Era apenas um pressentimento, um mal-estar vago, um sinal ignorado no meio da rotina, um sinal que, em retrospecto, ela perceberia como um prelúdio da tempestade que estava por vir. O telefone tocou, um som estridente que cortou a quietude do escritório como uma navalha. Clara hesitou, o telefone vibrando como um coração frenético em suas mãos trêmulas. Atender aquela chamada seria o início do fim de sua paz, o fim de sua rotina, o fim de sua invisibilidade. Era um fim que, naquele momento, ela ainda não conseguia sequer imaginar. A voz do outro lado da linha, seca e implacável, anunciaria o início de sua queda. Aquele telefonema, um prenúncio de dor, um prenúncio de injustiça, mudaria para sempre o curso de sua vida. A notícia, como um golpe certeiro no estômago, a deixaria sem fôlego, sem esperanças, totalmente desamparada. A palavra sabotagem ecoaria em seus ouvidos, um rosário de humilhação que a acompanharia por muito tempo. A voz seca e implacável do outro lado da linha ainda ecoava em seus ouvidos, um eco cruel que martelava a cada batida frenética do seu coração. Sabotagem, demissão, imediata. As palavras frias e calculistas dançavam em um turbilhão dentro de sua cabeça, incapazes de encontrar um sentido coerente. Clara sentiu o chão se esvair sob seus pés, o mundo ao seu redor se tornando um borrão indistinto, uma tela desfocada onde apenas o terror absoluto ganhava forma. As mãos tremiam, inúteis, enquanto ela segurava o telefone, o plástico frio contra sua pele quente e úmida de suor. A respiração tornou-se superficial, presa em sua garganta como um nó doloroso. A cadeira embaixo dela parecia perder a sustentação. A cada segundo, a ameaça de desabar se tornava mais real, refletindo o desmoronamento interno que a consumia. O escritório, antes um refúgio de rotina e silenciosa dedicação, agora se apresentava como uma cela fria e opressora, testemunha muda de sua humilhação. A demissão não foi apenas uma carta de despejo, foi um veredicto público,
uma sentença proferida em tom de desprezo. A imagem da expressão de desdém no rosto de Sérgio, o chefe que sempre a tratou com uma frieza cortante, a assombrava. A injustiça era um peso insuportável, sufocando-a com sua imensa carga. Clara sentia-se esmagada, reduzida a pó sob o peso da acusação falsa, da traição silenciosa que permeava os corredores da Apex, empresa onde dedicara anos de sua vida. O caminho para casa foi um transe, um automatismo sem alma. Passou por ruas e prédios familiares, mas tudo parecia estranho, distorcido pelo prisma da sua dor. Os rostos que cruzava eram borrões sem expressão, sons apagados por um véu de desespero. Ao chegar em seu pequeno apartamento, o silêncio era ainda mais opressivo, um vazio que ecoava a solidão que a invadia. A necessidade de fugir, de se afastar daquela realidade devastadora, a impulsionou para fora. Encontrou-se sentada em um banco de praça, no meio do burburinho quase irreal da cidade. As luzes da cidade borravam em sua visão embaçada pelas lágrimas. As pessoas pareciam silhuetas em movimento. Suas conversas, um zumbido distante. A dor, agora crua e visceral, a envolvia como um manto pesado, a sufocando em sua própria solidão. O vento frio da noite lhe batia no rosto, mas ela mal o sentia. O que sentia era a frieza profunda da desilusão, o vazio imenso deixado pela perda de algo que ela acreditava ser inabalável, sua dignidade, seu trabalho, sua pequena e simples felicidade. Cada respiração era um esforço, uma luta contra a opressão do desespero. As lágrimas escorriam sem controle, deixando rastros salgados em seu rosto pálido e enrugado pela angústia. A humilhação era uma ferida aberta, exposta ao olhar implacável do mundo. Ela observava os outros, seus rostos iluminados pela luz difusa dos postes, conversando, rindo, vivendo. E ali, sentada sozinha naquele banco frio, ela se sentia uma estranha, uma anomalia, um espectro invisível à margem da vida. A invisibilidade que a caracterizara na Apex agora se tornava uma maldição, isolando-a em sua dor profunda. De repente, uma voz suave interrompeu seus pensamentos. "Está tudo bem?" A voz perguntou, carregada de uma sincera preocupação. Clara levantou o rosto, encontrando os olhos escuros e penetrantes de um homem sentado ao seu lado. Ele tinha os cabelos grisalhos e um rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos brilhavam com uma estranha mistura de compaixão e compreensão. Era Arthur Borges. Um nome que, naquele momento, soou como uma promessa tênue de esperança, a fagulha infinitesimal que poderia reacender a chama quase extinta de sua fé na humanidade. Aquele encontro casual, naquele banco frio da praça, era o prenúncio de uma jornada improvável, um caminho sinuoso rumo à redenção, um caminho que começaria ali, sob a luz fria da noite, com a semente da compaixão plantada em seu coração ferido. A voz de Arthur, rouca e carregada de uma empatia que a surpreendeu, quebrou o silêncio gélido da praça. "Conte-me tudo, Clara." As palavras, simples, mas ditas com um cuidado tão profundo, foram como um bálsamo em sua alma lacerada. Ela hesitou, a garganta seca, a memória da humilhação, da injustiça bruta, a sufocando novamente. Mas os olhos de Arthur, castanhos e penetrantes, a encorajavam, transmitindo uma força que ela não sabia que possuía. O relato saiu aos pedaços, entrecortado por soluços abafados e longos silêncios carregados de dor. As palavras eram como pedras quentes, queimando sua garganta a cada sílaba pronunciada. A frieza do banco de concreto se transferiu para sua pele, mas o calor da compaixão de Arthur a envolvia como um cobertor invisível. Ele a ouvia em silêncio, apenas a interrupção ocasional de um suave, um gesto de cabeça em sinal de entendimento que lhe transmitiam a certeza de que não estava sozinha. Ela descreveu os anos de dedicação silenciosa na Apex, a invisibilidade que a aprisionava, o trabalho árduo que passava despercebido. Contou a sensação de vazio, a frustração crescente de ser apenas um número, uma engrenagem anônima na máquina implacável da empresa. E então a bomba, a acusação de sabotagem, a demissão sumária, a humilhação pública. A dor ressurgiu com toda a sua força, sufocante, como um nó na garganta que impedia qualquer respiração. Quando terminou, um silêncio pesado pairou entre eles, quebrado apenas pelo som fraco e constante dos carros passando na avenida. Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto.
quentes e salgadas, como a água do mar em uma ferida aberta. Ela não esperava consolo, não esperava soluções milagrosas, apenas compreensão. E Arthur a oferecia em doses generosas, sem julgamentos, sem pressa. Eu entendo sua dor, Clara, ele disse finalmente, sua voz baixa e grave, como o som de um violoncelo. Eu sei o que é sentir-se invisível, esmagado pela injustiça. A revelação a surpreendeu. Ele não era um salvador de capa, mas um homem que carregava suas próprias cicatrizes, suas próprias lutas. Sua vulnerabilidade a fez sentir-se menos sozinha, menos quebrada. Um fio tênue de esperança começou a se acender em seu coração. Uma faísca minúscula, quase imperceptível, mas presente. Arthur propôs ajuda, não como um advogado ou um investigador, mas como um aliado. Ele concordou em ajudá-la a investigar a verdade por trás da acusação, a encontrar quem a havia incriminado. A proposta era simples, mas sua generosidade era imensa. Nos dias que se seguiram, a investigação se iniciou de forma discreta. Arthur, com sua experiência e habilidade, vasculhou registros, entrevistou antigos colegas de Clara, procurando por qualquer indício que pudesse desmascarar a verdade. Clara, por sua vez, tentou reconstruir sua vida, embora a sombra da injustiça ainda a assombrara. A cada nova pista, a cada documento analisado, um novo alívio, uma nova onda de esperança, mas também um novo medo. O medo de que tudo fosse em vão, de que a verdade nunca viesse à tona. O medo de que a injustiça prevalecesse. Um dia, Arthur a chamou, a voz carregada de uma mistura de excitação e preocupação. Ele havia encontrado algo, um e-mail, uma mensagem apagada, algo que apontava para Sérgio, o arrogante gerente de projetos que sempre a tratou com desprezo. A possibilidade de justiça, por mais distante que parecesse, de repente se tornou palpável. A esperança floresceu novamente, intensa e vibrante, como um jardim após a primavera. Mas a fragilidade daquela esperança a deixou ainda mais vulnerável. A cada passo em direção à verdade, um novo abismo se abria à sua frente, ameaçando engoli-la novamente nas trevas. A luta estava apenas começando, e a jornada seria longa e árdua. A sombra de Sérgio, poderosa e ameaçadora, pairava sobre eles, pronta para se vingar. A tarde se derramava pela janela em tons de laranja e cinza, pintando o escritório improvisado de Arthur com uma melancolia que espelhava o peso em seus ombros. O ar estava denso, carregado pelo silêncio que só era quebrado pelo tic-tac lento do relógio antigo na parede, um ritmo fúnebre acompanhando a batida ansiosa do coração de Clara. Sobre a mesa, uma pilha de documentos, os papéis quase translúcidos sob a luz fraca, pareciam guardar segredos sussurrados. Segredos que Arthur, com sua paciência incansável e sua perspicácia quase sobrenatural, estava desenterrando. Ele apontou para uma planilha, os dedos longos e magros traçando linhas invisíveis. Veja, Clara, as horas extras de Sérgio nos últimos 3 meses coincidem exatamente com os períodos de maior instabilidade no sistema. Clara observou os números, a frieza dos dados, contrastando com a tempestade que ainda rugia dentro dela. Um pequeno tremor percorreu suas mãos, um eco sutil da angústia que a assombrava. Um alívio, doce e fugaz, invadiu-a como um breve raio de sol. A sensação era tão intensa que a fez fechar os olhos por um instante, buscando fixar aquele momento de paz antes que ele se esvaísse. A imagem de Sérgio, a máscara de profissionalismo cuidadosamente construída, rachava sob a luz da verdade que emergia dos números. A injustiça tão crua e dolorosa começava a ceder diante da evidência. Pela primeira vez desde a demissão, Clara sentiu um vislumbre de esperança, um fio tênue, mas inabalável, de fé na justiça. Arthur interpretou o silêncio de Clara como um sinal de aprovação, um reconhecimento tácito da veracidade dos dados. Seu sorriso, contido e gentil, trouxe um conforto inesperado. Temos algo substancial aqui, Clara. Podemos provar a sua inocência. Mas a alegria durava apenas o tempo de uma respiração. Uma nova sombra se estendeu sobre o alívio efêmero. A voz de Arthur, antes firme e confiante, agora carregava uma nota de preocupação. Há algo, no entanto, algo que me preocupa. Ele apontou para um documento separado, um memorando interno com a assinatura de um dos diretores da Apex, um homem conhecido pela sua lealdade cega a Sérgio.
Este memorando autoriza Sérgio a acessar áreas restritas do sistema, sob o pretexto de atualizações de segurança. Era exatamente o que ele precisava para plantar o vírus. A esperança, tão cuidadosamente cultivada, murchava diante da nova realidade. A batalha legal, que parecia próxima, se tornava um labirinto de intrigas e poder. A sensação de impotência, a mesma que a havia afogado nas semanas anteriores, retornava fria e implacável. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta, sufocando o fio de esperança que havia começado a florescer. E agora? A voz de Clara era um sussurro, quase inaudível, perdido no silêncio que novamente se instalara no quarto. As lágrimas que ela tanto havia contido ameaçavam transbordar. A batalha não havia terminado, apenas mudara de forma, tornando-se ainda mais árdua e incerta. Arthur se aproximou, sua mão pousando levemente sobre a dela, um gesto tão delicado quanto uma pétala de flor. Não vamos desistir, Clara. Vamos encontrar uma maneira. Vamos lutar até o fim. Suas palavras carregadas de determinação ecoaram no espaço silencioso, um escudo frágil contra a escuridão que ameaçava engolfá-los. A promessa de Arthur, apesar de sincera, não dissipou completamente a névoa de incerteza que envolvia Clara. A imagem do memorando, a assinatura autorizando a sabotagem, permanecia gravada em sua mente, um carimbo indelével de desespero. Enquanto a noite se aproximava, trazendo consigo a escuridão que se aninhava em seu coração, Clara percebeu que a luta pela justiça seria muito mais longa e árdua do que ela jamais imaginara. A próxima batalha seria travada não apenas contra Sérgio, mas também contra o próprio sistema, um monstro implacável que parecia se alimentar da dor e da impotência dos pequenos. E pela primeira vez, um tremor de medo mais profundo que qualquer outro antes a percorreu. A luta pela justiça se transformou em uma luta pela sua própria sobrevivência. Os dias seguintes foram um turbilhão de ameaças veladas e silêncios ameaçadores. Sérgio, como uma sombra sinistra, parecia onipresente. Um telefonema anônimo, uma mensagem anônima, um olhar furtivo no corredor do supermercado. Tudo era um lembrete constante de seu poder e de sua capacidade de destruir a vida de Clara com um simples sussurro. O medo se instalou em seus ossos, um frio que nenhum cobertor conseguia afastar. As noites eram um mar de insônia, pontuadas por pesadelos onde Sérgio, com um sorriso cruel, rasgava aos pedaços sua vida, deixando apenas os destroços da sua dignidade. Arthur, seu farol de esperança, tentava manter o ânimo, mas a pressão era demais até mesmo para ele. As ligações para a Apex eram ignoradas, os e-mails eram apagados sem resposta. As promessas de investigação interna se esvaíam como fumaça no vento, deixando para trás apenas o vazio e a angústia. O alívio momentâneo do capítulo anterior havia se transformado em um fardo pesado, a cada dia mais difícil de carregar. Num desses dias, sentada no banco da praça, o mesmo onde a humilhação a havia alcançado, Clara sentiu o peso do desespero a esmagar. As lágrimas escorriam sem parar, desenhando sulcos salgados em suas faces. O vento frio de outono parecia penetrar até seus ossos, intensificando a sensação de solidão e abandono. Ela observou suas mãos, as mãos que tanto haviam trabalhado, que tanto haviam criado, agora trêmulas e inúteis. Um soluço abafado escapou de seus lábios, um som rouco e doloroso. O telefone vibrou, rompendo o silêncio sepulcral. Era Arthur. Sua voz, normalmente cheia de energia e otimismo, soava fraca, quase sem vida. Clara, tenho más notícias. Eles estão me ameaçando. Estão tentando me desacreditar. A investigação está paralisada. Um frio cortante percorreu o corpo de Clara. As palavras de Arthur ecoavam em seus ouvidos como um prenúncio de morte. A esperança, aquela pequena fagulha que ainda lutava para sobreviver, começou a se apagar, deixando-a mergulhada numa escuridão profunda e avassaladora. Ela fechou os olhos, sentindo o gosto amargo da derrota em sua boca. A injustiça, tão palpável, tão cruel, a esmagava. Arthur, murmurou ela, a voz quase inaudível. Eu não sei mais o que fazer. O silêncio que se seguiu era mais pesado que qualquer palavra, carregado de desespero e impotência. A sensação de impotência era tão avassaladora que ela sentiu vontade de desistir, de se entregar à dor. De repente, uma imagem a invadiu.
a imagem de si mesma, jovem, cheia de sonhos, sonhando com um futuro melhor. Essa memória, essa centelha de esperança do passado, reacendeu em seu coração uma chama quase extinta. A dor ainda estava lá, a injustiça ainda era uma ferida aberta, mas algo dentro dela havia mudado. Não era mais a mesma mulher fragilizada que havia se sentado naquele banco dias antes. Em meio às lágrimas, um novo propósito começou a tomar forma. Não seria a vítima eterna. Ela não permitiria que a dor a definisse. A luta era árdua, sim, mas a força para lutar ainda existia. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e encarou a escuridão. Eu vou lutar, sussurrou Clara, a voz firme, repleta de uma determinação inabalável. A luta pela justiça havia se transformado em uma luta pela sua própria redenção, e dessa vez ela lutaria sozinha, se necessário. O telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Clara hesitou por um momento. O medo ainda a assombrava, mas o novo propósito a empurrava para frente. Ela atendeu. A voz do outro lado, fria e ameaçadora, prometeu mais problemas, novas dificuldades. Clara ouviu em silêncio, o coração palpitando forte no peito. Quando a ligação terminou, um sorriso irônico se formou em seus lábios. O medo ainda estava lá, mas agora ele era um aliado, um combustível para sua luta. Eles a subestimaram, e isso seria o seu maior erro. O ar gelado da manhã grudava na pele, um abraço gélido que espelhava a angústia que lhe corroía por dentro. Clara observava o café fumegante na xícara, a superfície escura e lisa, refletindo sua própria imagem pálida, os olhos fundos marcados por noites em claro. O cheiro do café, normalmente reconfortante, hoje só acentuava a amargura que lhe enchia a garganta. A vitória parecia tão próxima, tão palpável, que a decepção a atingiu com a força de um golpe físico. As evidências, meticulosamente reunidas por Arthur, eram irrefutáveis. E-mails comprometedores, testemunhos ocultos, registros financeiros que expunham a ganância e a covardia de Sérgio. A justiça, finalmente, estava a seu alcance. Arthur ligou mais cedo, a voz vibrante de entusiasmo cortando a névoa da sua desesperança. Clara, temos eles. As provas são incontestáveis. Vamos apresentar tudo à Apex hoje mesmo. Aquele telefonema foi um bálsamo, um raio de sol rompendo as nuvens de tormenta que a aprisionavam. Por um instante, a esperança renasceu, quente e vibrante como a chama de uma vela ao vento. Ela sentiu uma leveza, uma alegria que lhe parecia estranha, quase roubada. Uma leveza que logo se esvairaria. O dia transcorreu em uma frenética preparação. Arthur, implacável em sua busca pela verdade, revisava cada detalhe, cada documento, cada linha de código que comprovava a culpa de Sérgio. Clara, ao seu lado, sentia a adrenalina pulsando em suas veias, misturada a um medo persistente, um frio que penetrava até os ossos. Era como se estivessem andando sobre uma corda bamba, a qualquer momento prestes a cair no abismo. O encontro na Apex foi tenso. A sala de reuniões, normalmente imponente, parecia opressora, as paredes testemunhas silenciosas de inúmeras traições. Sérgio, pálido, mas imponente, observava-os com um olhar frio, calculista. A apresentação de Arthur foi impecável, uma sequência lógica e implacável de fatos. A cada prova apresentada, a expressão de Sérgio se tornava mais amarga, mais raivosa. Clara, observando tudo, sentiu um tremor de satisfação, um fio de esperança que lhe aquecia o coração. Então, a reviravolta. Uma pausa, um silêncio denso, quebrado pela voz fria do advogado de Sérgio. Uma nova testemunha, um documento forjado, uma sombra de dúvida lançada sobre as evidências. As provas, cuidadosamente construídas, começaram a desmoronar como um castelo de areia sob a maré. A sala se encheu de uma energia sinistra, a dúvida se infiltrando como um veneno. O mundo de Clara se desfez. A esperança, tão recém-acendida, foi brutalmente extinta. O alívio se transformou em um vazio gélido, a decepção se instalando como uma doença incurável. Ela observou, paralisada, a derrocada de tudo que havia lutado para alcançar. O olhar de Sérgio, antes furioso, agora brilhava de triunfo. Ele havia vencido. Novamente. Arthur, o farol em sua escuridão, também parecia derrotado. Aquele homem que havia lhe dado força, que havia lutado ao seu lado com uma perseverança admirável, estava abatido. A luta,
havia sido exaustiva e a derrota implacável. Ele a olhou, seus olhos cheios de uma tristeza profunda que a atingiu como um soco no estômago. O silêncio daquela sala era mais ensurdecedor que qualquer grito. A humilhação, a injustiça, o desespero, tudo voltou com a força de uma avalanche. Clara sentiu um nó na garganta, a respiração falha, as lágrimas ameaçando transbordar. Era como se estivesse de volta naquele banco da praça, sozinha, desamparada. Mas, desta vez, a dor era ainda mais profunda, porque ela havia vislumbrado a esperança, para depois vê-la se esvair como fumaça. A culpa, a angústia, a impotência a esmagaram. Ela havia fracassado, eles haviam vencido. E nesse momento de desespero profundo, Clara se fez uma única pergunta. Para que lutar? O telefone tocou insistente, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. O medo se instalou, frio e opressor. Ela hesitou. Mas então, uma faísca, uma fagulha de algo que não era mais medo, mas sim uma determinação teimosa, abrilhou no fundo de sua alma. Ela atendeu. A voz do outro lado era rouca, quase um sussurro. Clara, sou eu, Arthur. Preciso te falar algo. Algo terrível. A palavra terrível ecoou em sua cabeça, um prenúncio de desastre. Seu corpo tremeu. A faísca de determinação se apagou, substituída por um frio glacial que lhe congelava a alma. Ela sentiu o gosto metálico do medo na boca, a garganta seca como o deserto. Arthur, o que aconteceu? A voz dela saiu como um fio de seda, quase quebrada. Eles encontraram uma forma de contornar as provas, um documento, uma carta, algo que os inocenta. A voz de Arthur estava distante, abafada por uma dor que transparecia em cada sílaba. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A imagem daquela carta, uma ameaça velada que Sérgio havia insinuado no capítulo anterior, tornou-se agora uma realidade aterradora. A esperança, aquela tênue chama que havia conseguido resistir às tempestades, se extinguiu de uma vez. O peso da derrota a esmagou, sufocando-a com a sua implacável força. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo seu rosto, salgadas e amargas como o desespero. Cada célula do seu corpo gritava por justiça, por alívio, mas só encontrava o vazio da derrota. Não pode ser, ela murmurou, a voz abafada pelas lágrimas. Tudo isso foi em vão? Um silêncio prolongado se instalou entre eles, pesado e denso como uma névoa tóxica. Um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras, um silêncio que gritava a crueldade da injustiça, o silêncio do desespero, do colapso de um sonho. Arthur quebrou o silêncio com um sussurro hesitante. Não, Clara, não exatamente. Mas as coisas estão muito piores do que eu esperava. Eles espalharam boatos, mentiras, sobre você e sobre mim. Minha reputação está arruinada. A dor na voz de Arthur era palpável, cortante como um caco de vidro. Ela sentia a sua dor como se fosse sua própria. A imagem de Arthur, a sua compaixão, o seu esforço, tudo se desfazendo diante dela, como um castelo de areia diante de uma maré alta. Ele era um homem bom, um homem íntegro, e ver a sua vida desmoronando por causa da sua luta por justiça causou nela uma dor ainda maior. A força que havia encontrado em suas mãos se esvaiu como areia entre os dedos. Ela estava só, completamente, desesperadamente só. A escuridão invadiu sua alma. A imagem da praça, o banco frio, a solidão devastadora. Tudo voltou com uma intensidade que a fez tremer. Ela sentiu uma onda de náusea a invadir. A dor, a humilhação, a traição eram muito pesadas para suportar. A raiva, antes contida, explodiu, transformando-se em um grito silencioso de dor. Um grito que só ela podia ouvir. Um grito que ecoava no vazio da sua alma. Eu não consigo mais. Ela sussurrou a voz quase inaudível. Eu não consigo mais lutar. O telefone caiu de suas mãos, silenciando o som de sua própria derrota. Ela se deixou afundar no sofrimento, na escuridão avassaladora que a envolvia. A injustiça, uma força implacável, a esmagava. No entanto, no meio daquela escuridão abissal, algo renascia, uma centelha fraca, quase imperceptível, mas inabalável. A centelha da resiliência, uma vontade de sobreviver, não para si, mas para aqueles que ainda estavam por vir, para aqueles que, como ela, seriam vítimas da injustiça. No fundo da sua alma, uma promessa silenciosa,
tomava forma. Uma promessa de que, mesmo que tudo estivesse perdido, ela encontraria uma maneira de seguir em frente. Mesmo sozinha, mesmo derrotada, ela não desistiria. Nunca. Mas, por enquanto, o peso da derrota era insuportável. A dor, avassaladora. No silêncio daquela noite, a única certeza era a sua profunda e inabalável solidão. A única pergunta que ecoava em sua mente era: e agora? O sol nascia pintando o céu de tons suaves de laranja e rosa, mas a luz não conseguia alcançar a escuridão que ainda habitava o coração de Clara. A noite anterior havia sido um turbilhão de desesperança, um mar revolto de lágrimas silenciosas e sussurros de derrota. O peso da injustiça, antes apenas uma dor opressora, agora era uma âncora de chumbo, a puxando para o fundo de um abismo sem fim. Ela sentia o gosto metálico do cansaço na boca, a garganta seca e áspera como areia. O corpo dolorido recusava-se a se mover, aprisionado por uma imobilidade física que espelhava a paralisia da sua alma. O telefone tocou, um som estridente que cortou o silêncio pesado do apartamento. Clara hesitou, sem vontade de responder. Quem poderia ser? Mais ameaças? Mais humilhações? Mas a melodia insistente continuou. Um apelo silencioso que, contra sua vontade, a impulsionou a atender. Era Arthur. A voz dele, normalmente vibrante e cheia de energia, agora carregava um tremor de esperança que, mesmo à distância, conseguiu alcançar o seu coração gelado. Clara, eu tenho novidades, novas provas. Eu sei que você está devastada, mas eu preciso que você ouça. A voz dele era um fio de luz naquela escuridão avassaladora. A simples menção de novas provas reacendeu uma fagulha de esperança, uma chama tão tênue que poderia ser apagada a qualquer momento, mas que, mesmo assim, brilhava com uma intensidade surpreendente. Clara, com a voz embargada pela emoção e lágrimas escorrendo pelo rosto, conseguiu apenas sussurrar um "diga". Lembra daquele funcionário da TI, o Ricardo? O que você sempre achava estranho. Ele tinha acesso a todos os sistemas da Apex. Ele me contatou. Anônimo, claro, mas ele tinha cópias de segurança dos arquivos antes da limpeza de Sérgio. Cópias que incriminam Sérgio de forma irrefutável. Elas mostram claramente a sabotagem, as alterações no sistema, tudo. As palavras de Arthur penetravam sua alma como um bálsamo suave, curando feridas profundas. A descrença inicial foi substituída por uma onda de alívio tão intenso que a deixou sem fôlego. As lágrimas voltaram, mas agora eram lágrimas de alívio, de esperança renascida. E o que vamos fazer agora? Ela perguntou, a voz ainda trêmula, mas já com um toque de determinação. Vamos apresentá-las à Apex. Hoje mesmo. Eu já marquei uma reunião com o Conselho Administrativo. Eles não terão como ignorar essas provas. Clara sentiu um nó na garganta. A justiça, que parecia tão distante, agora estava ao alcance das mãos. A imagem do rosto de Sérgio, da sua arrogância e da sua crueldade, surgiu na sua mente, acompanhada pela lembrança da humilhação pública que sofrera. A sede por justiça, antes contida pela dor, agora ardia forte, poderosa. A reunião na Apex foi tensa. O peso da expectativa era quase palpável. A apresentação de Arthur foi precisa, irrefutável. As provas exibidas na tela gigante da sala de reuniões falavam por si só. A expressão de Sérgio, antes confiante, agora era de terror puro. A máscara de inocência que ele tanto cultivara caiu por terra, revelando a verdadeira face do vilão. O silêncio que seguiu a apresentação de Arthur foi ensurdecedor. Um silêncio carregado de culpa, de arrependimento, mas também de alívio. A verdade finalmente havia sido revelada. A decisão do conselho foi imediata. Sérgio foi demitido, a reputação de Clara foi restaurada. E uma retratação pública, transmitida por todos os canais da Apex, foi emitida. Mas mesmo com a justiça sendo feita, uma sensação de vazio persistia. A compensação financeira era insignificante comparada ao sofrimento que havia vivido. Ao sair da Apex, Clara sentiu um misto de exaustão e triunfo. A batalha havia terminado, mas a guerra ainda não. Ela havia vencido a sua luta pessoal, mas sabia que muitas outras Claras existiam por aí, lutando sozinhas contra gigantes. Nesse momento, uma nova força a invadiu, uma força que extrapolava a simples vontade de justiça. Era a força da empatia, da solidariedade, da compaixão. Era a força de quem, tendo atravessado a escuridão, se tornava um farol para os outros. E naquele instante,
Enquanto olhava para o horizonte, Clara soube que a sua jornada estava apenas começando. A ideia do Projeto Recomeço, antes apenas um sonho distante, agora se tornava uma realidade palpável. Uma promessa que ela faria questão de cumprir. A promessa de que ninguém mais precisaria passar pelo que ela passara. A promessa de lutar, não apenas pela sua própria justiça, mas pela justiça de todos. O sol da manhã, pálido e hesitante, espreitava por entre as cortinas da janela, pintando faixas de luz no rosto de Clara. A poeira dançava em seus raios, um balé silencioso que refletia a quietude tensa que habitava seu interior. A noite anterior havia sido um turbilhão de emoções. A revelação, a explosão de alívio, a amarga sensação de justiça tardia. Mas a vitória, tão sonhada, tão duramente conquistada, não trazia a euforia que esperava. Um vazio profundo, uma cicatriz ainda sangrando, permanecia. A imagem de Arthur, pálido e derrotado, após o contra-ataque de Sérgio, ecoava em sua mente, um peso incômodo em seu peito. Ela se levantou, o corpo pesado como chumbo, e foi até a janela. A cidade acordava, um borrão de cores e sons que pareciam tão distantes, tão irrelevantes para a sua realidade interior. Bebeu um gole de café frio, o gosto metálico na boca espelhando a amargura que ainda a assombrava. A demissão, a humilhação, o medo, tudo isso ainda pulsava sob a fina camada de alívio que a vitória proporcionara. A campainha tocou, um som agudo que cortou o silêncio. Hesitou com um nó na garganta. Era Arthur. Ele entrou, carregando uma pasta e um sorriso hesitante, quase tímido. Seus olhos, normalmente brilhantes e cheios de vida, carregavam vestígios de cansaço, mas também uma chama inabalável de esperança. Ele parecia mais frágil, mas a sua presença emanava uma força serena que contrastava com a tempestade que ainda assolava Clara. "Bom dia", disse ele, a voz rouca. "Desculpe a hora, mas eu não consegui dormir." Clara apenas assentiu, sem conseguir articular uma palavra. A emoção comprimia sua garganta, tornando qualquer som impossível. Arthur sentou-se depositando a pasta sobre a mesa. Dentro, a luz fraca do sol refletia em folhas de papel, relatórios, documentos, provas. A prova da inocência de Clara, a prova da culpa de Sérgio. Mas isso não era suficiente. "Clara", começou ele, a voz baixa e suave. "Eu sei que a justiça foi feita, mas isso não é o suficiente, é?" As palavras foram um soco no estômago, acertando em cheio o vazio que Clara tentava ignorar. As lágrimas finalmente romperam as barreiras, escorrendo pelo seu rosto como cascatas. "Não", ela sussurrou, a voz quebrada pela emoção. "Não é." Ele se aproximou, colocando uma mão sobre a dela, um gesto simples, mas incrivelmente reconfortante. Seu toque era quente, seguro. "Eu estava pensando", começou Arthur, o olhar fixo nos seus, "em como podemos transformar essa dor em algo positivo, em como podemos impedir que outros passem pelo que você passou." Ele abriu a pasta, revelando um documento com o título Projeto Recomeço, uma fundação para vítimas de injustiça no trabalho. Clara o olhou, os olhos arregalados, o coração batendo forte no peito. A ideia, tão audaciosa, tão ambiciosa, ecoava em sua mente como um eco de esperança, transformar a dor em propósito, a humilhação em força, a injustiça em justiça para outros. Eu não sei", ela gaguejou, a voz ainda trêmula. "Eu não sei se sou capaz." Arthur sorriu, um sorriso radiante que iluminou seu rosto cansado. "Você é capaz, Clara. Você é mais forte do que imagina. Você já provou isso, e eu estarei aqui ao seu lado em cada passo do caminho." Um silêncio pairou entre eles, um silêncio pesado mas carregado de esperança, o silêncio de uma decisão iminente, de um novo começo. Clara olhou para Arthur, para os seus olhos cheios de compaixão, de fé, de admiração. E pela primeira vez, desde a sua demissão, ela sentiu um raio de sol verdadeiro, quente e forte, aquecendo não apenas o seu corpo, mas a sua alma. A dor ainda estava lá, uma cicatriz profunda que jamais desapareceria. Mas agora, ela sabia que essa cicatriz não a definiria. Ela a tornaria mais forte, mais determinada, mais implacável em sua luta por justiça. Ela assentiu, um nó na garganta, mas com um sorriso tímido surgindo nos lábios. "Sim", ela sussurrou. "Sim, eu aceito." O projeto Recomeço estava apenas começando.
E Clara, a funcionária invisível que fora injustamente derrubada, se erguia das cinzas, mais poderosa e imparável do que nunca. Mas a verdadeira batalha, a luta pela justiça para todos, ainda estava por vir. E dessa vez ela não estaria sozinha. A jornada seria longa e árdua, mas agora ela sabia que tinha um propósito. Um propósito que transformaria sua dor em uma chama brilhante, capaz de iluminar o caminho para outros que, como ela, clamavam por justiça. A semente da esperança havia sido plantada, e agora era hora de cultivá-la. O sol da manhã, pálido e hesitante, espreitava por entre as nuvens, lançando um brilho tênue sobre o escritório recém-reformado do projeto Recomeço. Clara observava o espaço, ainda em construção, mas já pulsando com uma energia vibrante, diferente de tudo que conhecera na fria e impessoal Apex. O ar carregava o cheiro fresco da tinta e o suave aroma de café, um contraste marcante com o gosto metálico da humilhação que ainda ecoava em sua memória. Mas agora, esse gosto amargo era apenas um fio tênue, ofuscado pela doce sensação de propósito. Ela tocou a madeira lisa da mesa, ainda sem a bagunça organizada de papéis e arquivos que logo a cobririam. Aqui não haveria pilhas de relatórios ignoradas, nem olhares vazios que a tornavam invisível. Aqui, cada pessoa seria vista, ouvida e, acima de tudo, valorizada. O projeto Recomeço não era apenas uma fundação, era um farol de esperança, um porto seguro para os naufragados em mares de injustiças laborais. Arthur entrou, o sorriso radiante emoldurado por cabelos grisalhos que pareciam mais brilhantes agora, como se carregassem a luz da vitória. Ele carregava um café fumegante e 2 pães de queijo, um ritual matinal que se tornara uma tradição, um símbolo de sua parceria improvável, forjada no fogo da luta compartilhada. "Bom dia, guerreira", disse ele, a voz rouca de sono, mas carregada de admiração. Ele depositou a bandeja sobre a mesa, seus olhos pousando nos dela, carregados de uma admiração profunda e sincera. Clara sorriu, um sorriso genuíno, que alcançava seus olhos e enrugava o canto de seus lábios. "Bom dia, Arthur. Parece que estamos realmente fazendo isso." "Estamos", ele respondeu, sua voz carregada de emoção. "E olha só, já temos os primeiros casos." Ele entregou-lhe uma pasta, espessa e cheia de documentos. Clara sentiu um frio na barriga, uma mistura de nervosismo e determinação. Esses eram os primeiros pedidos de ajuda, as primeiras histórias de luta e sofrimento, mas também de esperança renascida. Nos meses seguintes, o projeto Recomeço se tornou uma realidade palpável. Clara, outrora invisível, transformou-se em uma líder inspiradora, sua voz suave, mas firme, ecoando nos corredores do poder, defendendo os direitos daqueles que foram silenciados. Ela não apenas oferecia auxílio jurídico e psicológico, mas, acima de tudo, oferecia escuta, compreensão e uma empatia profunda, fruto de sua própria experiência. Um dia, enquanto revisava os depoimentos de vítimas, Clara leu uma carta que a paralisou. A linguagem era crua, carregada de desespero, descrevendo uma situação assustadoramente semelhante à sua própria. A autora, uma jovem chamada Ana, relatava a humilhação, o medo, a sensação de aniquilamento profissional. Clara sentiu um aperto no coração, uma onda de lembranças dolorosas que a invadiram. Ela leu novamente desta vez, não como uma profissional, mas como uma irmã, uma companheira de jornada. As lágrimas deslizaram silenciosamente por seu rosto, mas não eram lágrimas de dor, mas de compreensão, de solidariedade, de força compartilhada. Naquele dia, Clara compreendeu que a verdadeira redenção não estava apenas em justiça, mas em empatia. Em oferecer a Ana, e a tantas outras Anas, o apoio que ela mesma tanto necessitara. Naquele momento, ela deixou de ser apenas uma vítima para se tornar um símbolo de resistência, um farol de esperança no horizonte sombrio da injustiça. 1 ano se passou. O escritório, que antes era apenas um espaço em construção, agora vibrava com a energia de uma equipe dedicada, trabalhando incansavelmente para mudar a realidade de centenas de vítimas. Clara, em meio à correria, parou por um instante, observando o movimento constante, o fluxo de pessoas procurando ajuda, de pessoas encontrando a força para recomeçar. Ela sentiu uma profunda gratidão e, finalmente, uma paz que nunca imaginara alcançar. O projeto Recomeço não era apenas um sucesso, era sua redenção. Era a prova de que, mesmo nas profundezas da dor, a semente da esperança pode germinar, florescer
e transformar o sofrimento em uma força motriz de mudança. Mas ela sabia que a jornada estava longe de acabar. Novas batalhas surgiriam, novas injustiças precisariam ser combatidas, e Clara, fortalecida pela sua própria experiência, estava pronta para enfrentar qualquer desafio, com a certeza de que não estaria sozinha, porque a chama da justiça, uma vez acesa, jamais seria apagada, e o eco de sua voz, outrora silenciado, agora reverberava forte e claro, ecoando a promessa de um futuro mais justo para todos.